E aí, pessoal? Todo mundo bem? Estão me ouvindo legal aí? Conta pra mim aí como que tá chegando o meu som, tá dando tudo certo aí? Tudo de acordo? Hoje a live, ó, é lá em cima, hein? Lá em cima. E é o seguinte, quem me acompanhou aqui na live 1 sabe que eu passei uma planilha para vocês, uma planilha, gente, pensa numa planilha transformadora e simples, muito simples, fácil de aplicar, porém, quando você está naquele momento que você está em aperto, sem saber aonde você está indo, você está sem rumo, alguém precisa chegar até você e te contar, rapaz, é assim, assim e assim. Eu quero ser essa pessoa na sua vida. Porque teve uma pessoa na minha vida, você vai ficar sabendo aqui nessa live ainda quem foi. Gente, a planilha que me destravou, hoje eu vou fazer a análise dela. Hoje vai ser um diagnóstico. A planilha eu já te passei, tá ok? Vou te mostrar ela já na análise. É o seguinte, gente. Eu vivia num faturamento garrado. O meu faturamento ficava ali, rodopiando, em torno de 5 a 10 mil, e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu ficava, meu Deus, o que é que eu vejo as pessoas que estão crescendo ali, que estão desenvolvendo, eu não estou agarrado. O que é esse faturamento? Eu trabalhava pra caramba, muito, muito, muito. Ficava sem rumo, sabe? Quando você está perdido totalmente, desiludido, tem jeito. Fica comigo, continua aqui nessa live, você vai ver e entender o momento que a sua agência se encontra, porque você vai começar a entender ali, ó, o que é um cliente bom, o que é um cliente médio, o que é um cliente ruim. O que nós chamamos na nossa planilha aqui de cliente ouro, é o cliente que a gente espera, é o cliente que realmente vai manter a sua agência acesa e viva, e é o cliente que faz você se mover, que leva você para o faturamento correto. O cliente potencial, ele tem o que melhorar, está faltando ainda. Você estava começando a entender, mas está deixando a peteca cair. E tem um cliente vampiro, gente. É um cliente vermelho. Esse é o cliente perigoso. Lembrando, tá, que eu gosto de frisar aqui bastante que cliente é bênção na vida da gente. Cliente é bênção. Se você tem, significa que você tá mandando bem, você está fazendo a coisa certa, do jeito que tinha que ser feito. Porém, tem uns clientes que eu vou te ensinar hoje como agir com eles. Qual que é a melhor maneira de seguir com alguns tipos de cliente aqui. É super importante. Super importante. Gente, quando eu apliquei a planilha que eu falei na live 1, na minha vida, as coisas mudaram, elas pararam de agarrar, elas desbloquearam, o meu faturamento ele chegou a dobrar. Eu quero que você entenda o que é. É simples, gente, chega a ser ridículo de fácil de fazer. Só que enquanto não chega uma pessoa que te dá uma luz, você fica ali com aqueles clientes que te sugam, te leva para trás, para baixo, te tira sua energia e você fica preso no vício operacional, você fica agarrado. Fica preso naquilo ali. Eu percebi, gente, que eu tinha 3 clientes que me sugavam muito. Esses clientes, eles eram problemáticos, eles eram clientes que... Aquele cliente que te liga e fala assim, mas não era assim que eu falei para você fazer. Gente, é você que é o especialista de marketing, você sabe para onde que a pessoa está precisando ir. Você treinou para isso. Não é à toa que você é uma urgência hoje ou uma agência. Então você está sabendo o direcionamento que seria melhor para esse cliente, mas ele é o cliente vampiro, que eu vou te explicar já já. O negócio dele
É te colocar uma bola de metal na sua perna e te jogar para baixo. Só que às vezes ele mesmo não sabe disso. E a culpa é sua. Você que tem que entender isso. É você que tem que saber em qual momento você está hoje. Me entende? Se isso tá desse jeito que tá, é você que deixou, você permitiu. Sai dessa e eu vou te explicar. Quando você analisar junto comigo essa planilha, você vai ver o diagnóstico. Quando você entra, vai para o início dela, o meio e o fim e segue, você entende em que momento você está, tá? Vai ter uma coisa bacana que vai acontecer. Ó, eu espero, aconteceu comigo, que eu espero muito que aconteça com você também, mas eu tenho certeza, você entendendo isso, você consegue faturar mais sem gastar um centavo com tráfego pago. Você consegue faturar mais sem aquisição de novos clientes. É incrível isso aqui. Gente, e é uma metodologia tão fácil de aplicar, mas você fica preso no operacional e fica cego. Você não entende uma coisa tão simples dessa. Você vai entender, fique tranquilo. Gente, você que está chegando agora, eu sou o Romário, eu sou dono de agência, tá? Que fatura 30 mil reais por mês. E eu quero te guiar nessa jornada para sair desse faturamento que te arrebenta, que você não consegue enxergar na frente. Eu quero que você saia desse lapso temporal aí, ó, do ciclo vicioso e entenda o momento que você está vivendo. Joga a sua agência para frente, olha para frente, saiba o que você tem que podar, tá? E o que você tem que continuar fazendo. Porque vai ter coisa que você vai continuar fazendo e coisa que você vai cortar. Gente, eu aceitava lá para 2022, que é o momento de virada que eu tive ali, eu aceitava qualquer tipo de cliente e o que ele quisesse falar comigo. Ele ditava a regra e eu falava, ok, tá bom. Sabe o que isso fez? Isso fez eu ficar no vermelho. Eu fui estando ali no vermelho por um tempo. Aí aconteceu o seguinte, aconteceu uma coisa bem interessante. A minha atual esposa, hoje, ela era minha namorada, mas ela já era minha estrategista de marketing. Ela era minha gestora ali em algumas coisas. Ela olhou para mim e falou, mas Romário, nós estamos no faturamento aí de 12 mil, certo? Eu falei, isso, 12 mil. Tá, mas por que parece que a gente está parado e não está evoluindo? Eu falei, mas como assim? É 12 mil, é faturamento? Ela, não, mas você sabe que não é. O faturamento não é lucro. E de lucro está tendo quanto? Gente, o meu mundo deu uma virada assim. Eu falei, não, peraí. Isso é para estar na ponta da língua. Isso é para estar assim, ó, de bate pronto. Me perguntou, eu tô falando. Então já tinha uma coisa errada aí. Eu acredito que talvez você esteja nesse ponto. É um ponto onde você está no vermelho, você não está conseguindo nem visualizar, ou talvez alguém não te falou. Eu estou te falando agora, toma cuidado com esse ponto. Esse ponto ele é perigoso, ele te deixa enganado ali. Ó. Faturar, gente, não é lucrar. Você tem que procurar, de fato, o lucro mesmo. É assim, é básico. E se você não está fazendo isso, é quem que deveria estar fazendo no seu lugar? É você mesmo. Você tem que ter tempo para ver as coisas de cima para baixo, só que você ficou preso na operação. O que aconteceu foi isso. Você ficou afundado nessa operação. Lembra que eu mostrei a planilha? Agora eu vou te mostrar ela de uma forma diferente. Eu vou te mostrar ela de cima para baixo. Você vai entender ela, você vai analisar essa planilha e ela vai mudar o rumo da sua agência. É assim, notório.
o tanto que isso foi bom para mim. Eu falo com isso numa empolgação tão grande, porque isso me transformou, isso transformou meu faturamento, fez dobrar. E quando eu te mostrar, você vai falar, meu Deus, que coisa simples é essa que esse cara está falando? Mas, gente, é o óbvio que funciona. As melhores invenções hoje em dia, de sempre, foram as invenções óbvias. Eu te falo uma roda. Você entendeu? É isso, eu vou te mostrar a roda aqui, eu não sou inventor da roda, mas eu quero que você entre nessa comigo e veja que é possível. Da mesma forma que eu consegui mexer no meu faturamento, você consegue mexer no seu também. Melhorar esse faturamento de uma vez por todas. Se sair dessa condição de urgência, já deu urgência. Meu amigo, bora virar agência, entendeu? Ó, acompanha comigo aqui essa planilha. Lembra que eu te falei do vermelhinho? O cliente vermelho, o cliente vampiro? Que temos 3? Pois é. Vamos começar aqui, ó. Neste aqui. Olha só comigo. A planilha do Halloween. Halloween tá próximo aí, ó. Já te mostra a planilha do Halloween. Vermelho. Isso aqui, muito provavelmente, se você está preso aí, dos 5 a 10 mil de faturamento, infelizmente você deve estar vivendo isso aqui, gente. E a culpa disso aqui é quem? É minha aqui do Romário? Não é não. Não é não, a culpa é sua. Só que você consegue mudar isso aqui. Depende de você. Nós falamos lá para você colocar a data, nós falamos, coloca o nome, o valor, os entregáveis. Eu vou bater nessa tecla dos entregáveis aqui, ó, que quando você conseguir entender tudo que você entrega e o custo que isso te gera, você vai virar isso aqui, ó. Olha aí, olha essa planilha como que ela é mais bonita, mais linda. Isso aqui é a verdade, que isso pode acontecer na sua agência. Tá ok? Olha só. Você vai colocar todos os entregáveis bem explicadinhos. Essa é a planilha da live passada, ó. Eu falei para você colocar a data, o nome, o valor, os entregáveis aqui. Ficou lúdico para você entender com facilidade, tá? E aqui, gente, os clientes. Esses são os clientes, ó. Eu vou começar do cliente verde. O cliente verde, ele te deixa no faturamento verde. Ele é o cliente ideal. Ele é o cliente ideal, ele é o nosso cliente ouro. O menino de ouro. Esse cliente aqui, ele confia no seu trabalho. Esse cliente, ele te paga certinho no mês. Ele valoriza o seu tempo. Ele sabe que você vai entregar e ele fica tranquilo. E ele vale de fato a pena por causa de todas essas vantagens que ele tem. E essa é a verdade. Só que no seu faturamento, muito provavelmente, você está nos clientes vermelhos. O cliente amarelo, ele é o cliente em potencial. Você já sabe a luz no fim do túnel, quando você vê ali, cara, amarelo, tem uma luz no fim do túnel ali. Esse cliente não está perdido. Ele realmente não está perdido. Ele precisa ser melhorado. Você vai trabalhar isso aqui. Você vai melhorar esse cliente. Já o vermelho, meu amigo, o cliente vermelho, ele é aquele que te liga de madrugada. Ele é aquele que arranca o seu sossego. E você vai se identificar muito comigo aqui nessa hora que eu vou te falar um detalhe. Ele é aquele que te manda um vídeo ensinando a fazer uma coisa porque ele acha que você não sabe. E sabe por quê? Porque você teve a coragem de cobrar super baratinho dele na época. Lá naquela época, ou se você tiver com a prática de ainda estiver cobrando super baratinho e achando que você está fazendo é para ter cliente, é para eu não quebrar. Cliente vermelho, ele te quebra. E ele só tem 2 ações que você pode fazer com ele. Que não, eu vou te ensinar isso vai mudar seu jogo, inclusive.
Mas vamos continuar aqui, cada coisa no seu tempo. Gente, essa é a planilha do vermelho. Isso aqui é a planilha do cliente que você precisa de transformar ele em amarelo e depois em verde. O que acontece aqui? Esse cliente ele vem para a sua agência, você prometeu para ele que você vai fazer conteúdo, você vai postar estáticos, você vai fazer tudo por ele, entregar e vai entregando sem fim. Tá vendo? Olha, isso aqui representa a quantidade de serviço que você está fazendo por ele, que parece que realmente que não tem fim. Você prometeu até sua mãe na jogada, só para fechar, e fechar um cliente que te arranca o seu sossego. Isso te gera o quê? Ó? É isso aqui. Ó. Olha esse bonequinho aqui, que parece que já está com o pescoço até assim. É isso que aconteceu com ele. É cansaço demais, é entrega demais por valor de menos. Eu quero te ensinar e te explicar que você precisa de tomar duas atitudes, tá? Duas atitudes impopulares no meio do cliente, mas é muito importante que você tome. Existe você demitir esse cliente, mas Romário, eu vou perder receita. Você já perdeu, tá? Você já perdeu. Mas, calma, se não tiver no momento certo para você fazer essa atitude, tem uma aqui que é melhor, que você faça ela antes mesmo, que é a renegociação. A renegociação. Mais frente eu explico melhor isso. E tem o cliente, ó, amarelinho. O cliente amarelinho, ele está nessa fase aqui, ó. É uma fase de que você vê que tem, que pegou, você já consegue pagar um freela, já te dá um pouco de sossego, porém não está ainda. Você cobrou 2x aqui, ó. O cliente vermelho, o cliente vampiro, você cobrou 1x. Você está entregando tudo, não está ganhando nada e você está perdendo ainda na hora que você vai colocar seu tempo e contar. Você vê que sua vida foi sugada. Ele te suga. O amarelo, ele tem chance. Precisa ser feito um mecanismo aqui que se chama upsell. Gosto muito desse mecanismo, que ele é pegar um momento ali de algo que o cliente precisa, necessário, você vai... É uma técnica de vendas que você vai colocar junto num pacote. Vamos supor que você faz algum serviço de social media para esse cliente, vai lá, grava conteúdo, mas existe uma coisa muito importante que é o gargalo dele. Ele precisa que esse conteúdo chegue para muitas pessoas ao mesmo tempo. E você sabe que ele precisa disso. Então, o que você poderia aplicar para ele, para você aumentar o seu contrato, gerar valor, dinheiro no seu bolso? Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um upsell de tráfego pago. Estou dando um exemplo. Abra sua mente junto comigo aqui. Esses detalhes, esses direcionamentos que vão fazer seu faturamento dobrar rápido. É rápido se você aplicar. Tá? Quando eu tive esses starts e comecei a aplicar isso, gente, em um tempo as coisas foram se ajeitando, se ajustando. Tá? O cliente amarelo é essa sensação, ó. Ah, tá bom hoje, mas não sei. Podia estar melhor. Eu imagino que estaria melhor. E ele é isso. Agora, o cliente verde é que eu profetizo na sua vida. O cliente verde é o que eu espero ele para você, é o que eu te indico a tomar medidas, decisões hoje que vão te transformar, que vai até as suas decisões vão fazer os clientes virem lá na entrada, ele já vem verde. Você já corta os clientes vermelho lá na entrada, com o sistema de filtragem. Tá ok, gente? O sistema de filtragem de clientes, na hora que ele está vindo, você já está analisando ele e ele se molda a sua agência, porque sua agência entrega um bom serviço, eu tenho certeza. Se não entregar, você tem que arrumar isso primeiro.
tá? Arruma isso primeiro, senão você vai continuar sempre no vermelho. Você tem que ser um profissional que queira trabalhar, queira fazer aquilo ali. Tá ok? Olha só, o cliente verde, o que ele faz na nossa vida, o que ele gera no nosso coração, alegria, sentimento de tranquilidade, de vencer. Você consegue contratar, aqui ó, você consegue contratar freelancers, você consegue contratar CLTs que ficam à disposição do seu comando, porque você aqui, você delega. E se você tiver que estudar alguma coisa para esse cliente, quem vai estudar é essa pessoa aqui, ó, que você colocar. Você vai conseguir cobrir os seus gastos fixos, você vai conseguir fazer mais pelo cliente sem se desgastar, tá ok? Isso transforma o seu negócio, isso transforma a sua agência, você sai dessa vermelhidão aí para uma agência verde, uma agência de clientes bons de fato. Sai fora de cliente vampiro. Cliente vampiro é sanguessuga. Ele suga a sua energia, ele te consome. Gente, e continuando aqui, ó, você tem que tomar algumas medidas contra o cliente vermelho. Ele é o inimigo, não o cliente, viu? O cliente é bênção, gente. Só que chega a alguns clientes que você não fez o dever de casa lá na filtragem da entrada, ele chega com manias erradas, ele chega te desvalorizando. Você não merece isso. Essa é a questão. Isso que te deixa para baixo, para trás. Vamos aqui tomar 3 ações que vão fazer essa metodologia desse diagnóstico jogar a sua agência lá para frente. Vamos tomar 3 ações, gente. 3 passos. O passo 1, você vai abrir essa planilha que eu te mostrei aqui e vai lá, coloca lá bonitinho a data, o nome do cliente, coloca o valor que ele paga e coloca os entregáveis e o mais importante no final. Você vai colocar todo o custo, vai arrancar depois no final e vai entender que cliente é esse, tá ok? Você vai, com isso, você vai, de fato, fazer isso hoje e amanhã você vai fazer essa aqui, ó. Entender que momento esse cliente está. Lá na planilha, com a análise, você vai entender esse cliente que está me dando esse excesso de serviço. Ele, muito provavelmente, ele é o cliente vampiro. Esse outro cliente que parece que está bom, mas está ruim, ele é o cliente em potencial. Sabe o que você vai fazer com ele? O upsell. Lembra do upsell? Você vai dar uma ligada para ele de forma profissional, vai mostrar para ele os mecanismos de que está faltando para ele. Você vai incluir isso no pacote dele, vai mostrar para ele de um jeito que ele vai falar, não, é impossível não fechar isso. É impossível não fechar. Faz isso que eu estou te falando, aplica amanhã, aplica o da planilha hoje, que você vai ver de fato o diferencial acontecendo. Passo 3, tome as decisões. Vamos lá, você precisa tomar algumas decisões. Identificou, Romário, eu identifiquei que eu tenho, Romário, a maioria de cliente vermelho. Pois é, então é por isso que você está com esse faturamento aí, nessa casa de 7 a 10 ou até 15, agarrado. Passa ano após ano, você não passa disso. Você precisa fazer com o vermelho, cliente vermelho. Demitir. Romário, não estou podendo não. Faça ação 2 então. Ação 2, renegociar. Você vai fazer uma call com o seu cliente e falar, olá,
o nosso escopo de trabalho fornecido para você hoje se tornou inviável devido ao excesso de serviços e isso, aquilo, outro, e vai apresentar para ele o que, na verdade, você poderia estar fazendo para ele, que torna interessantíssimo para ele querer fechar aquilo com você. Então você vai resgatar o cliente vermelho para se tornar um próximo cliente. De um cliente amarelo ou verde. Quem sabe você consegue colocar ele no verde. Isso depende muito de você e da técnica que você vai utilizar, porque você vai analisar o momento que o cliente está vivendo. Eu já cansei de ver cliente precisando de um monte de coisas lá e a agência deixando passar batido. Tá? Inclusive, assim é um dos jeitos que quando chega um tráfego meu para algum cliente, o cliente vem, fala, eu vim da tal agência. Gente, eu vim da tal agência que eles não sabiam fazer nada disso. Eles não faziam. Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa ter a inteligência de colocar quem faz. Esse é o negócio, esse é o lance das agências, gente. Vai deixar dinheiro na mesa. Você não nasceu sabendo fazer tudo, mas você coordena tudo. Esse é o lance, esse é o lance. Gente, é isso. São 3 passos, muito importante. Tem uma questão aqui de você analisar comigo aqui, ó. Você preenche, vamos deixar frisado, tá? Para você não esquecer dessa planilha. Essa planilha, essa análise dela vai fazer toda a diferença. Você vê o que acontece aqui de diferente, o que você poderia estar aplicando e você não deixa de fazer isso. Não deixe nunca de fazer isso. Você preenche, classifica o cliente. Ah, esse é ouro. Esse aqui é vermelho. Cliente vermelho. É tchau para ele. Ele tem que transformar, então, em cliente amarelo no mínimo. Senão, você já sabe o que é a sua agência. É a agência para baixo. Tá? Cliente vermelho é bola de ferro no pé. Sai fora dele. E a ação principal de um cliente vermelho é a demissão ou a renegociação. Tá? Eu garanto que se você seguir o que eu passei para você nessa live, você vai ter mais dinheiro no seu bolso sem aumentar clientes com os clientes que você tinha. A mágica do negócio está aí. Com os clientes que você tinha, você vai aumentar a sua receita, porque você mostrou ali no upsell que você entrega mais, você coloca qualidade, você mostrou lá naquele cliente vermelho que estava te sugando pelo pé, que não vai ser assim mais, você muda, você que dá as cartas. Tá? Tem certeza, gente, é isso que está travando seu faturamento. Vamos sair disso aí. Isso aí vai te... Você viu aquele desenho que eu coloquei do cansaço ali? Você está assim? Pois é, tem jeito para isso. Eu estive nessa posição e eu saí dela. Eu quero que você saia dessa posição também, desse cansaço extremo, de estar num lugar e não conseguir curtir aquele lugar. Gente, ó, recapitulando mais uma vez, que fique frisado, tem lá o cliente vampiro, o cliente ouro, esse é bom. O cliente vampiro, você sai fora. Sai fora. Agora você aprendeu o que você vai aplicar. O cliente ouro é o que vai fazer sua agência romper o teto. Espero que tenha ficado claro isso aqui para você. E aí, gente, você demite ou renegocia o cliente ruim, tá? Isso que fez o meu faturamento sair de 12 mil para 30 mil reais dentro de poucos meses, tá? Aplicando isso aí. Esse foi o diagnóstico que eu passei para você, da sua empresa, da sua agência de marketing. Aplique esse diagnóstico sem preguiça, mas aplica ele hoje, aplica agora. Coloca lá, pega lá um nome bonitinho, a data, entende em que momento que você está e o que está esgotando você de ganhar lucro.
Você precisa colocar lucro no seu bolso. E é o seguinte, como você transforma isso em um sistema que roda sozinho? Esse é o tema da nossa próxima live. Eu quero que você pegue o que você entendeu hoje com essa planilha, com essa live, com essa análise que eu te dei. Eu te dei um caminho da pedra aqui, ó, falando que tem clientes que só te puxa para trás. Isso aconteceu comigo. E a culpa disso acontecer, ela é sua, dono de agência. Sai, tá na hora de se parar de ser urgência e ir para agência, se tornar uma agência, começar a contratar freelas, começar a contratar algum CLT. Eu te explico isso para frente, tá? Como rodar sozinho, filtrar o cliente já na entrada e evitar os clientes vermelhos, fazendo assim que a sua agência encha de clientes verdes, esses clientes que são os clientes ouro, é o que faz o faturamento de fato decolar. E eu espero você na live de quinta-feira, às 10 da manhã, que eu vou explicar como você vai pegar esse método que eu te passei e vai fazer ele rodar sozinho, tendo clientes que chegam com qualidade. Você vai filtrar isso aí, você vai utilizar metodologias de upsell, entre outras, vai aplicar e o seu faturamento vai de fato destravar. Na quinta-feira eu te espero. Foi uma grande satisfação ter você aqui nessa live. Um grande abraço a todos vocês e eu te aguardo lá, ó, já me mostrando os resultados que você teve dessa live e de tudo que a gente aprendeu, está aprendendo juntos aqui nesses dias. Um grande abraço para você, ó, um aperto, um abraço no seu coração aí, viu? Fica com Deus.